Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos, novamente. Vamos dar início à nossa audiência da parte da tarde, da nossa reunião ordinária. Temos connosco a autorregulação publicitária, nas pessoas da Sra. Presidente da Direção, Teresa Abcacis Borneio, da Sra. Secretária-Geral, Madalena Betancourt e Silveira, e do Sr. Vogal, Rodrigo da Silva Gomes. Quero naturalmente cumprimentá-los, dar-lhes as boas-vindas, é um gosto recebê-los e dizer que todo o contributo que nos possam dar é muito importante para o processo legislativo e é muito importante para o nosso trabalho. E, portanto, não só é um gosto recebê-los, como também é, de facto, essencial aquilo que nos possam transmitir sobre os temas e as iniciativas que temos em apreço, para que possamos, de facto, legislar com melhor opinião, com melhor informação e com maior rigor. É isso que se pretende. E, portanto, muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores deputados, conforme saberão, o nosso regimento prevê 10 minutos para uma intervenção inicial da entidade que está connosco, 3 minutos a cada grupo parlamentar e depois mais 10 minutos para resposta às questões que forem colocadas pela entidade que está connosco. Se necessário for alguma tolerância da minha parte, naturalmente que a darei também. O que nos interessa é ser, de facto, ser esclarecedor e ser profícuo à nossa reunião de hoje. Pelo que, com a autorização de todos, alguma necessidade de tolerância da parte da mesa será dada dentro daquilo que também é o bom senso, sem exagerar naquilo que é necessário. Dito isto, iria dar a palavra à Sra. Presidente da Direção para a intervenção inicial de 10 minutos. Faz favor. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Então, o que nos traz cá hoje é apresentar a nossa posição e a nossa proposta em relação aos projetos de lei apresentados pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, em relação à publicidade a jogos e apostas online e que limitam esta mesma publicidade, alterando inclusive o Código da Publicidade. Bem como, a seguir, falar-vos de qual é que é a nossa proposta, de como podemos contribuir em todo este processo de discussão e de implementação do novo quadro regulatório para os jogos e apostas online, que neste momento se encontra, ou está proposto que siga para debate em Assembleia da República. Antes de passarmos então à nossa posição e proposta, importa explicar bem e perceber bem qual é o modus operandi da autorregulação publicitária em Portugal, e ninguém melhor para isso, para o fazer, do que a doutora Madalena Betancourt, que é a nossa secretária-geral. Muito bem, passo então a palavra à doutora Madalena Betancourt, faz favor. O tempo conta ali à frente, naquele cronómetro, eu esqueci-me de dizer, mas está ali mesmo de frente para nós. Faz favor, doutora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. A autorregulação publicitária é a única associação que representa em Portugal toda a cadeia de valor da publicidade, agregando anunciantes, agências criativas, agências de meios, agências de marketing de influência, meios de comunicação, plataformas e ainda associações setoriais. A autorregulação publicitária é um organismo privado, sem fins lucrativos, que nasceu como ICAP, certamente poder-se-ão lembrar, Instituto Civil de Autodisciplina da Publicidade, tem 34 anos de existência e atua de forma complementar à lei, promovendo a autorregulação no setor da comunicação comercial, a liberdade de expressão, defendendo a liberdade de expressão comercial, os direitos dos consumidores, da leal concorrência e, naturalmente, de elevados padrões e normas de ética. A autorregulação publicitária consiste, no fundo, num compromisso que a indústria da publicidade assume de forma a respeitar e seguir as normas de conduta assentes nos princípios da legalidade, da decência, da honestidade e da veracidade, com o objetivo de promover a legalidade e a transparência da comunicação publicitária. Entre os cerca de 80 associados, a autorregulação publicitária representa, com base nas 20 maiores empresas anunciantes, cerca de 80% do investimento publicitário nacional.
E, ao fim e ao cabo, o que é que distingue a autorrelação publicitária? São os seus 3 pilares essenciais. Por um lado, para órgãos imparciais e independentes que analisam e validam a publicidade, códigos de ética mais restritivos do que a lei e o sancionamento de não cumprimento das normas apurado pelos para-órgãos. Os para-órgãos, os 2 para-órgãos da autorrelação publicitária são o Júri de Ética e o Gabinete Técnico-Jurídico, que ao fim e ao cabo se pronunciam sobre o conteúdo, a mensagem publicitária, com base nas ferramentas de autorrelação publicitária disponíveis, como é o caso do pre-clearance, os nossos pareceres prévios vinculativos, o copy advice, os pareceres não vinculativos, prévios também, a monitorização e as queixas. O Júri de Ética é o para-órgão responsável pelo sistema de resolução de litígios em matéria da publicidade e é composto por 2 secções e uma comissão de apelo presidida por um juiz desembargador autorizado pelo Conselho Superior da Magistratura. Por sua vez, o Gabinete Técnico-Jurídico é quem efetua a validação prévia da publicidade e falo em 24 a 48 horas, assegurando a conformidade com todo o enquadramento ético-legal. Relativamente aos códigos de ética mais restritivos do que a lei, a autorrelação publicitária dispõe de um código de conduta próprio, que promove linhas de orientação em matéria de ética e da atividade publicitária, que é a base de toda a sua linha de atuação. Para além do código de conduta, existem depois os códigos setoriais, mas todos os códigos de ética contêm normas mais restritivas do que as legais, e foram elaborados com base em auscultações transversais. Apenas para citar um exemplo, o nosso Código de Autorrelação em matéria da comunicação comercial no setor de bebidas alcoólicas, vinhos e bebidas espirituosas, estabelece, por exemplo, uma idade superior para os protagonistas a utilizar nas campanhas publicitárias, enquanto que o Código da Publicidade determina que a publicidade não pode ser dirigida a menores de 18 anos, nem pode apresentá-los a consumir tais bebidas. A autorrelação publicitária estabelece que a mensagem da comunicação comercial não deve utilizar protagonistas com a idade com 21 anos, nem que aparentem ser menores de 21 anos. Nem menores de 21 anos, nem que aparentem sê-lo. E para demonstrar a eficácia do sistema de autorrelação publicitária, gostaria de salientar ainda que no âmbito do sistema de resolução de litígios, sempre que seja proferida uma deliberação que determina a cessação da comunicação comercial, a parte visada tem de enviar à autorrelação publicitária a comprovação da cessação dessa campanha e tem de o fazer num prazo de 48 horas. No caso de se recusar, de o anunciante se recusar a cessar voluntariamente a campanha, como a autorrelação publicitária tem os meios dentro de casa, aconteceu poucas vezes, mas já aconteceu, recorremos aos meios e solicitamos que cessem a campanha publicitária objeto da queixa. Apenas para dar uma ordem de grandeza, na última década foram emitidos 5.494 pareceres anteriores à veiculação da publicidade e foram analisadas 99 queixas e apresentados, interpostos 34 recursos para a Comissão de Apelo. Ao longo do tempo temos celebrado diversos protocolos com reguladores e com a administração pública e apenas para citar alguns exemplos, com a Direção-Geral do Consumidor, com o ICAD, o Instituto de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências, com a DECO e com a ERC, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Passo a palavra novamente à Presidente da Direção, doutora Teresa Borné. Senhora Presidente da Direção, faz favor. Bom, qual é então a nossa visão em relação aos projetos de lei apresentados? Dizer que a autorregulação publicitária tem vindo a acompanhar as preocupações relacionadas com este setor e concorda com a necessidade de um maior acompanhamento e proteção ao consumidor. Tem vindo também a trabalhar com o setor em medidas adicionais neste sentido, contudo, discorda de forma veemente com a forma 100% proibicionista com que estes projetos de lei foram apresentados. E importa referir o papel, para começar, o papel da publicidade. A publicidade tem como primeira grande função a informação aos consumidores. E só com publicidade eles vão conseguir distinguir todos os produtos e serviços que existem no mercado e tomar conscientemente as suas decisões de compra. Tem também a função de responsabilizar as marcas. Estando as marcas expostas a grandes públicos, grandes audiências, com isso vem também a responsabilidade
obrigando-os a comportamentos muito mais éticos, que protegem os consumidores de práticas ilegais, lesivas, enganosas e que garantam a reputação das empresas. E, por fim, ainda a função da sobrevivência dos meios e do desporto e da cultura, especificamente neste setor, muito importantes. Neste setor ainda há outra função da publicidade muito importante, que é a canalização do jogo e das apostas para operadores legais. 40% da atividade do setor é feita por operadores ilegais. E os legais, e nossos associados, temos nós a certeza que cumprem com mensagens de jogo responsável, aplicação de medidas de jogo seguro, dão prioridade à proteção ao jogador e, portanto, sem publicidade deixamos de ter essa segurança. Em segundo lugar, proibir acarreta riscos maiores que os benefícios. Podemos correr o risco de ser uma mera proclamação de intenções que vai, de certeza, ter uma boa recepção na opinião pública, porque este é um tema propício a isso, mas com pouca eficácia em termos de alteração dos hábitos e dos comportamentos e percepções, que é, de facto, o objetivo destes projetos de lei. E temos como exemplo a Lei 30 de 2019, em que aconteceu precisamente a declaração de uma série de restrições à publicidade dirigida a menores de 16 anos em matéria de géneros alimentícios, com o objetivo de reduzir a obesidade infantil em Portugal. Houve um cumprimento de praticamente todo o mercado. Ao fim de 5 anos tivemos uma comissão de trabalho para avaliar a eficácia da lei. 96% dos anunciantes tinham cumprido e até tinham ido mais além, porque é impossível dividir targets de mídia entre maiores ou menores de 16, portanto, tivemos que ir até aos menores de 24 anos, e o que se verificou após 5 anos é que a obesidade infantil ou excesso de peso em crianças tinha aumentado 2 pontos percentuais, indo inclusive num sentido contrário àquele prévio à lei, em que a obesidade tinha vindo a diminuir nos anos anteriores. Outro grande risco da proibição cega da publicidade é a disseminação descontrolada do jogo ilegal. Abrir caminho a operadores ilegais que já hoje em dia atuam sem supervisão e não promovem a segurança ao consumidor. E maniatar os operadores licenciados que sabemos que cumprem com todas as disposições atuais e sabemos que estão dispostos a aderir a medidas adicionais. Para além do óbvio risco de impedir inovação e formação, porque uma indústria amordaçada deixa de ter o incentivo a isto. Qual é que é então a nossa proposta? O quadro regulatório respeitante ao jogo online em Portugal é bastante robusto e impõe limitações significativas à prática do marketing, visando essencialmente proteger os menores e as populações mais vulneráveis. A autorregulação rege-se por toda esta legislação e garante sempre ser o máximo denominador comum de toda a regulamentação existente no mercado, através dos órgãos de supervisão que a doutora Madalena acabou de referir. Portanto, a primeira coisa a fazer é garantir o cumprimento deste quadro legislativo em vigor com a ajuda da autorregulação, nomeadamente o Código da Publicidade, o Decreto-Lei número 66 de 2015, que aprova um regime jurídico dos jogos online, o Manual de Boas Práticas do SERIJ, que fornece às entidades orientações sobre a publicidade aos jogos e apostas, como pode ser feito de forma responsável e de acordo com o regime legislativo, inclusive com limitações horárias em televisão e rádio. As diretivas europeias também, Diretiva 1808 de 2018, que realça a importância da proteção aos menores
e a importância da autorregulação a nível europeu e a nível nacional, e a Diretiva de 2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, também relativas à importância do recurso ao mecanismo de autorregulação. Portanto, seguindo tudo isto e garantindo que vamos ainda mais além, acreditamos que conseguimos prestar um bom trabalho. A segunda coisa é o reconhecimento da autorregulação como complemento à lei, podendo ajudar, consolidando medidas adicionais com o setor, como sejam a elaboração de um código de ética setorial, com medidas mais restritivas, o apoio à discussão na especialidade, caso estamos disponíveis para fazer parte de um grupo de trabalho, caso seja essa a decisão que se tomar. Sra. Presidente, agora a palavra à capacidade de síntese, para concluir, se faz favor. Muito bem. Colaborar com as autoridades públicas e, se realmente avançarmos para um quadro regulatório, para um novo quadro regulatório, a cereja em cima do bolo seria o reconhecimento expresso na letra da lei da importância da autorregulação e da corregulação. Portanto, a proposta é claramente proibir não é a solução e trabalhar muito a fundo com o setor do jogo online. Sabemos que a APAJ, a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online, tem interesse nisso, tem interesse em desenvolver, que é nosso associado, tem interesse em desenvolver medidas adicionais que protejam os consumidores e está apostado em consolidar os trabalhos, nós estamos apostados em consolidar os trabalhos com este organismo e temos o excelente exemplo das bebidas alcoólicas em que isto já acontece. E para terminar, à semelhança da imagem que é o vosso logotipo da Comissão de Economia e Coesão, cheia de pontes, o que gostaríamos de apelar a esta Comissão é à construção de efetivas pontes entre a autorregulação, que dispõe de mecanismos eficazes para cooperar com o Governo, entidades públicas e indústria, no sentido de garantir o cumprimento dos normativos ético-legais. Muito obrigado, Sra. Presidente da Direção da Autorregulação Publicitária. Com uma significativa tolerância da mesa, foi um gosto ouvi-la e receber os contributos que nos trouxeram. Senhoras e senhores Deputados, vamos iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. A tolerância, como sabem, da minha parte já não é tão grande, mas é proporcional também aos 3 minutos que cada um tem. As inscrições que tenho são do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Ricardo Reis, do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé e o Sr. Deputado Ricardo Carlos, agora sim para uma intervenção partilhada, digo eu, depende de Vossas Excelências. Do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Armando Morisco. Não tenho mais nenhuma, mas deduzo que o Sr. Deputado Miguel Rangel e que a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves também queiram usar a palavra, não se inscreveram, mas deduzo que sim. Assim sendo, também os acrescento à lista dos inscritos. Começa o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Ricardo Reis, 3 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da autorregulação publicitária, dizendo que as preocupações também que aqui expressaram são também as nossas e que acabamos por estar à semelhança do que disse, inclusivamente hoje de manhã à APAN, que também cá esteve, que estamos alinhados naquilo que são as verdadeiras preocupações que estas questões do jogo online e das apostas trazem verdadeiramente para cima da mesa, ao contrário de outras que são fabricadas com propostas que, a nosso ver, fazem pouco ou nenhum sentido por parte de alguns grupos parlamentares. Isto por um motivo muito simples, como disseram e muito bem. Porque quando estamos a atacar a liberdade comercial, quando estamos a atacar a liberdade publicitária, a competitividade das empresas, nós aqui não estamos a prejudicar aqueles que devíamos estar a prejudicar e a procurar mesmo combater e fazer desaparecer, que são, neste caso, as casas de apostas, por exemplo, ilegais, que essas sim são um poço sem fundo, que não sabemos quem está por trás e que leva a que muita gente perca dinheiro e que percam muitas vezes muito mais do que isso no fórum da sua vida pessoal. Dizer ainda
que ao estarmos a querer procurar restringir aqueles que convosco trabalham, aqueles que convosco cumprem aquilo que é a lei e cumprem aquilo que se propuseram desde o início a cumprir, por isso estando legais e podendo operar da forma que operam também. O que nós estamos aqui a fazer é a abrir literalmente uma porta, uma caixa de Pandora, para que aqueles que não cumprem possam agora ter ainda mais oportunidade, digamos assim, de atrair, nomeadamente e cada vez mais jovens, para essas casas de apostas ilegais e aí sim obscuras. E, portanto, reforçando apenas também a posição do Chega, nós somos totalmente favoráveis a mais informação, somos favoráveis a maior literacia daqueles que jogam, dos apostadores, dos consumidores, o que lhes quisermos chamar, mas somos totalmente contrários à proibição, porque, como disseram e muito bem, a proibição apenas abre o caminho inverso, que é o caminho errado do que é ilegal. E também não podemos concordar com aquilo que achamos ser um ataque total às empresas e à sua liberdade comercial e publicitária, que é o que está aqui por detrás das propostas apresentadas. E, por fim, uma coisa que vos quero perguntar. Há pouco falou e propôs um reforço no que diz respeito à autorregulação publicitária para jogos e apostas. Em que sentido, a vosso ver, que estão diretamente aqui também ligados a estas empresas que cumprem, o que é que, na vossa perspectiva, pode ser desenvolvido para melhorar algo que, de facto, naturalmente que é preocupante, o aumento do número de jogadores, em particular mais jovens, mas que também, pelo que ficámos a saber hoje de manhã, em 40% estamos a falar de casas de apostas ilegais, sendo que as casas de aposta legal já têm métodos de autoexclusão e etc., ainda que eu acredito, até em termos pessoais, que possa ser melhorada a própria autoexclusão, e também queria perguntar-vos por isso, em que sentido é que acham que pode ser melhorada, mas aqui sempre respeitando, como aliás o deixaram bem claro, aquelas que são as empresas cumpridoras e que, como tal, têm que ter a mesma liberdade que qualquer outra empresa e não estar a ser prejudicadas, quando sim o combate às ilegais deve ser uma prioridade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PSD, julgo que começará a Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé. Faz favor, Sr. Deputado, até 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a direção da autorregulação da publicitária. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço também a disponibilidade de terem vindo aqui expor aquilo que é o trabalho que fazem, a cadeia de valor que representam, as entidades que representam, as entidades com que se relacionam, nomeadamente o ICAD e nomeadamente a ERC, e todo o trabalho que têm feito em prol de que, de facto, a sociedade seja mais informada em diferentes matérias, que não sejam só os jogos e apostas online. O Grupo Parlamentar do PSD é pela liberdade de escolha, com responsabilidade e informada, mas uma informação que seja clara, acessível e compreensível pelos diversa população, portanto, pelas diversas níveis etários da população, e que não seja uma linguagem hermética. E, em contrapartida, somos contra a proibição e contra o crime e contra as atividades ilegais. E sobre esta matéria eu gostaria de perceber, com o trabalho que fazem, como é que a autorregulação publicitária podia contribuir, naquilo que seja uma proposta legislativa que decorra destes trabalhos, como é que podia contribuir para o combate a esta atividade ilegal, que sabemos que é cada vez mais difícil de perseguir e de identificar, porque hoje em dia qualquer entidade cria uma VPN noutro país e, portanto, assim como a cria, fecha, e quem apostou e colocou dinheiro nessa plataforma, de repente vê-se sem essa verba. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Excelências. Muito rapidamente eu gostava de trazer aqui três temas que eventualmente já terão sido abordados, mas que a defesa do consumidor aborda naqueles que são os pareceres que faz destes projetos de lei, nomeadamente advertências para a criação de dependência, a questão da prevenção dos comportamentos aditivos, e em que indica que a autorregulação do setor deve ter aqui um papel fundamental. Portanto, nesse sentido, eu questionaria, e até tendo em conta a oportunidade destes projetos do LIVRE, o que é que a autorregulação pode e deve fazer mais no que diz respeito à informação e à formação do facto dos jogos criarem dependência, no sentido de evitarmos estes comportamentos aditivos.
Depois, relativamente também à autoexclusão, que sabemos que existe, mas que ainda é um bocadinho deficitária, o que é que também, do ponto de vista da autorregulação, considerando a DECO e nós também, que a autorregulação deve ter aqui um papel importante, o que é que consideram que deve ser o próximo passo nesse sentido? E para terminar, e já agora reforçar também aquilo que a minha colega Cristina Vaz Tomé disse, efetivamente o Partido Social Democrata não é a favor de proibir, no entanto é a favor de que existam regras e penso que também para a autorregulação este tema trazido pelo LIVRE é uma oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Mourisco, Grupo Parlamentar do PS, 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente cumprimentar a Associação para a Autorregulação Publicitária num tema que temos que também reconhecer o mérito da proposta do LIVRE, porque traz para a discussão pública um assunto que é hoje muito sério. É muito sério porque a explosão das apostas online em Portugal é uma realidade. Isso, dos 5 milhões de inscritos, 36% dos novos inscritos são jovens entre os 18 e os 40 anos. É um problema que transforma a vida das pessoas, transforma a vida das famílias e, de facto, é um problema futuro. Aliás, é a própria Organização Mundial de Saúde que já reconhece isto como um problema de saúde pública. Por outro lado, é uma atividade que gera economia. É cerca de 1 milhão de euros por dia de impostos que o país recebe. É o desporto, é a cultura, como já foi referenciado, quer agora aqui, mas também hoje de manhã, que é financiado também por via destes impostos e dessas atividades e, portanto, é fundamental haver aqui um equilíbrio nesta matéria. O assunto é demasiado sério, não pode ser deixado ao acaso e foi desde logo importante esta iniciativa para nos pôr a discutir, discussão essa que eu acredito que vai ser aprofundada e que há de ter um final que há de ser o mais equilibrado possível. Obviamente o Partido Socialista também não é a favor das proibições, não é por aí que iremos resolver o problema, mas é preciso, na nossa opinião, fazer muito, muito mais que aquilo que está a ser feito. Desde logo naquilo que são as medidas de melhoria publicitária, mesmo as medidas da autorregulação publicitária, de forma ou como forma de ser de facto um veículo de boa informação, de literacia, para reforçando naturalmente a defesa dos direitos do consumidor. Por outro lado, a fiscalização e a atuação, e aqui sim é a obrigação do Estado, naquilo que é a fiscalização e que é detectar a questão da ilegalidade e que arrasta milhares de jovens e milhares de pessoas para esse jogo que, não estando regulado, além do prejuízo que causa ao Estado, é esse problema de saúde pública. Por isso, é um dos problemas em que não podemos ter 8, não podemos ter 80 e é daqueles problemas que juntar o útil ao agradável não é fácil. Não há uma solução, não há um conjunto de soluções padrão que resolva o problema, por um lado, da economia e dos financiamentos daí adjacentes, por outro lado, a questão da proteção das nossas famílias, das nossas pessoas e da saúde pública. Por isso, a questão é muito simples, já foi aqui adiantado, é preciso medidas adicionais. São precisas medidas mais restritivas, mas é preciso que nós todos sejamos capazes, e vocês têm uma obrigação acrescida porque têm a experiência do setor, para que essa maior fiscalização, a essa maior literacia, que se apresentem também propostas mais concretas para que efetivamente medidas mais adicionais, mais restritivas, na proteção da economia, mas ao mesmo tempo procurando também proteger os nossos jovens, as nossas famílias, a saúde pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal, 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Representantes aqui da autorregulação publicitária. Quero começar por saudar a vossa presença nesta comissão e agradecer a clareza da posição já expressa, bem como o contributo que a autorregulação publicitária tem dado ao longo dos anos na promoção de uma comunicação comercial ética, responsável e eficaz. A vossa intervenção é particularmente relevante porque vem recordar-nos que a publicidade, quando bem regulada e autorregulada, é uma ferramenta ao serviço da informação e da liberdade de escolha e não o inimigo a abater, como nos querem fazer crer alguns projetos
legislativos que procuram enviesar o debate de forma, diria até binária, que acaba por criar apenas ruído e até prejudicar aquilo que se inicialmente propõe a resolver, nomeadamente questões como já foram aqui referidas, como a alta percentagem do jogo ilegal que neste momento sofremos. Não temos qualquer dúvida que o jogo pode gerar dependências e problemas sociais, mas não é de todo com censura prévia e seletiva que vamos resolver o problema. Mas também não temos dúvidas, e por isso é que não temos dúvidas, do equilíbrio necessário entre a proteção do consumidor e a forma como o Estado se relaciona com os cidadãos. Eu falo aqui um pouco da cultura da proibição, que tem que ser vista em alternativa, aliás, que não pode ser uma alternativa à cultura que nós consideramos a mais eficaz, que é a cultura da aposta na literacia, da informação e da liberdade de escolha informada, com, obviamente, mecanismos de fiscalização. É por isso que a Iniciativa Liberal vê com preocupação esta e qualquer outra tentativa de proibição que o LIVRE traz muitas vezes a este Parlamento, uma proibição num espaço de liberdade, neste caso comercial, sob pretexto da proteção do consumidor. E considera que o combate ao vício faz, como disse, com educação, transparência, prevenção, fiscalização e, naturalmente, responsabilização. E aí a autorrelação tem sido um exemplo e não um obstáculo. É também uma hipocrisia, de alguma forma, quando os mesmos que querem proibir a publicidade privada ao jogo não tocam, por exemplo, no jogo promovido pelo próprio Estado, que propõe que deva proibir, como é o caso, como nós todos sabemos, das raspadinhas. Por isso, a vossa posição ao alertar para os riscos que estas propostas representam para a liberdade de expressão comercial, para a sustentabilidade dos mídia e para o equilíbrio do ecossistema publicitário, não é só legítima, como absolutamente necessária. Contem com a Iniciativa Liberal para defender um modelo baseado na responsabilidade individual e na regulação justa da liberdade, e não no Estado moralista que decide que publicidade é boa e que publicidade é má, conforme o remetente. Eu gostaria ainda de deixar aqui algumas questões. A autorrelação representa mais de 80 associados. Gostaria de perguntar se houve algum diálogo prévio com os legisladores ou o Governo sobre estas matérias, se sentem que o setor foi ouvido. Na vossa opinião, há dados que demonstram que a autorrelação tem falhado no controle de publicidade do jogo, ou seja, se há evidências de que a publicidade atualmente veiculada está a fomentar o vício de forma irresponsável. E, tendo em conta a vossa experiência e a vossa ligação também a organismos internacionais, se podem partilhar exemplos, não só em Portugal, mas de outros países, em que modelos de autorrelação tenham sido eficazes para equilibrar a liberdade comercial com proteção do consumidor. Que propostas aqui já foram, esta pergunta já foi colocada, que propostas concretas têm para reforçar, e que já agora, só para terminar, que sugestões dariam a esta Comissão para garantir um equilíbrio justo entre a liberdade de comunicação comercial, a proteção dos cidadãos e a sustentabilidade das medidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluir as intervenções pelos grupos parlamentares, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, faz favor, 3 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Penso que estará em condições já. Senhoras e senhores deputados, caros representantes da autorregulação publicitária, em primeiro lugar gostaria de agradecer a vossa disponibilidade para esta audição. O objetivo central deste pacote legislativo apresentado pelo LIVRE é o reforço da proteção da saúde pública face aos riscos associados ao jogo e às apostas online. E permitam-me recordar alguns dados relevantes para esta discussão. Sra. Deputada, desculpe interrompê-la. Tente puxar um bocadinho mais o microfone para si ou tente se juntar mais ao microfone. Ok, tudo bem. Então, vamos já se ouve um bocadinho melhor, mas... Permitam-me recordar, sim. Então vamos embora. Se não tiver desconto pois, tempo, é capaz de ser é melhor assim. Esta sala é um bocadinho complicada. Pronto. Permitam-me recordar alguns dados relevantes para esta discussão. Em 2024, o volume total de apostas online em Portugal foi de 20.667 milhões de euros, um valor recorde, 56 milhões de euros por dia. No segundo trimestre de 2025, o número de registros de jogadores aumentou para 4,9 milhões e os pedidos de autoexclusão subiram para 326.400. Neste mesmo período, 36% do total de novos registros foram de jogadores com idade entre os 18 e os 24 anos. E não se trata aqui de cortar a liberdade de ninguém, mas de dar a liberdade aos nossos jovens de não ficarem viciados no jogo sem depois terem alternativa. E isso é muito importante. E quem é pai ou mãe sabe. Significa isto que em Portugal se joga cada vez mais. Se jogam valores cada vez mais elevados, se começa a jogar cada vez mais cedo e se observam cada vez mais situações de risco. Neste contexto, merece destaque a posição da Organização Mundial de Saúde,
que recomenda a proibição da publicidade, da promoção e do patrocínio do jogo como medida central para travar os comportamentos de risco e de proteger os grupos mais vulneráveis. Falamos aqui de publicidade e patrocínios porque estes são instrumentos particularmente eficazes na normalização do jogo e que os torna socialmente aceitáveis e aparentemente inofensivos. Quero ainda sublinhar um ponto que muitas vezes é invocado, que é a ideia de que limitar a publicidade ao jogo legal faria crescer o jogo ilegal. Os dados mostram precisamente o contrário. O principal motor do jogo ilegal hoje não é a ausência de publicidade legal, é a presença massiva de publicidade ilegal nas redes sociais, feita por influencers e afiliados que promovem casinos não licenciados com links diretos e bónus agressivos. Se quisermos realmente proteger os consumidores, sobretudo os mais jovens, temos de cortar esta porta de entrada, proibir expressamente a promoção digital de operadores ilegais, responsabilizar influenciadores e obrigar as plataformas a remover rapidamente estes conteúdos. Se as pessoas não forem expostas aos links, códigos promocionais e vídeos de influenciadores que promovem casinos ilegais, simplesmente não terão essa porta de entrada. E isso parece ser simples de fazer. O livro reconhece o esforço da autorregulação da publicidade em promover padrões éticos e publicitários e valoriza o papel da publicidade responsável no ecossistema nacional. O desafio agora é perceber que garantias concretas pode a autorregulação assegurar num cenário de consumo crescente de jogos e apostas online e se este é suficiente. Neste sentido, gostaria de colocar algumas perguntas. Que avaliação fazem do impacto efetivo da publicidade de jogos e apostas online na atração e retenção de jogadores, sobretudo entre públicos jovens? Consideram que os mecanismos atuais de autorregulação são suficientes para responder às recomendações internacionais, incluindo as da OMS, sobre a restrição da publicidade e patrocínio ao jogo? E que papel vêem para a autorregulação em articulação com a lei se forem introduzidas novas restrições legislativas ao setor? Finalmente, face ao aumento recorde do consumo, ao crescimento da população jovem exposta e ao agravamento dos indicadores de risco, conseguem afirmar que o regime de autorregulação tem protegido adequadamente os consumidores? Em que evidências objetivas se baseiam? Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder às questões colocadas e para acrescentar algo que entendam como conveniente, passo a palavra à entidade que está connosco, na pessoa da Sra. Presidente da Direção. Faz favor, que julgo que vai partilhar o tempo com a Sra. Secretária-Geral. Eu farei essa partilha de intervenções e façam boa gestão do tempo, cerca de 10 minutos com alguma tolerância. Muito obrigada. Obrigada a todos pelas intervenções e comentários e perguntas. Vamos tentar responder de uma forma consolidada. Eu faço aqui uma pequena introdução e depois passo a palavra à doutora Madalena, especialmente para os exemplos que nos pediram. Como é que nós achamos que a autoridade, a autorregulação publicitária pode contribuir mais? Que medidas pode tomar? É parte da nossa proposta, é precisamente propor que se garanta o cumprimento do que se regular com a ajuda da autorregulação. Não temos a pretensão de achar que é a autorregulação sozinha que o vai fazer, a autorregulação vai ajudar a fazê-lo. E vai ter que começar por um trabalho de muito maior profundidade com o setor. A boa notícia é que o setor está com essa abertura e essa disposição e, aliás, é um trabalho de consolidação, porque já tem vindo a ser feito. Este setor já hoje em dia se rege por regras bastante mais restritivas do que as que são as do mercado, mas há várias ideias em cima da mesa para se ir mais longe. Posso dar um ou dois exemplos: redução de ofertas promocionais, maior número de mensagens de prevenção e jogo responsável. Mas tudo isto, obviamente, inserido num código de ética do setor que deve ser formalizado. Também formalizado nesse código de ética deve estar a adesão de todos, de todo o setor ou de todos os associados a um sistema de copy advice ou de pre-clearance que, como a Madalena explicou no princípio, é a pré-aprovação obrigatória de todos os conteúdos publicitários antes de irem para o ar.
antes mesmo de irem para o ar. E, sem dúvida, a formação não é suficiente por si, mas é fundamental e é um dos serviços que também prestamos, é dar formação a todos os operadores deste setor, que sejam nossos associados ou não, mas que estejam nessa disposição, porque as equipas rodam muito e é necessário manter as equipas informadas sobre todo o quadro regulamentar e evitar que, de algum modo, haja incumprimentos involuntários. Em termos de fiscalização, nós não somos uma entidade fiscalizadora, o SRIJ é a entidade fiscalizadora deste setor. No entanto, o que acontece já com outros setores é que o sistema de reclamações / queixas funciona bastante bem na autorregulação e pelo facto de termos connosco toda a cadeia de valor, nomeadamente os próprios meios, ainda que um anunciante que raramente acontece, mas não quisesse implementar uma decisão nossa, recorreríamos ao meio para que tirasse do ar qualquer publicidade que não fosse conforme. E passo a palavra então à doutora Madalena. Doutora Madalena Betancourt, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, só antes de passar aos exemplos que nos foram solicitados, nomeadamente de Itália e de Espanha, só referir, como houve várias perguntas relacionadas com os mecanismos de autoexclusão, referir também esse ponto. Os operadores de jogo responsável, todos eles têm nos respectivos websites a hipótese de ser solicitada a autoexclusão e, como os senhores deputados sabem muito bem, o SRIJ, que é a entidade fiscalizadora, permite que a autoexclusão seja feita em relação a todas as plataformas. Efetivamente, os operadores licenciados neste momento permitem que a autoexclusão seja feita em relação à sua plataforma, onde o jogador está a jogar nesse momento. Mas o SRIJ permite que a autoexclusão seja feita em todas as plataformas. Por isso, é algo que também se pode pensar e equacionar com o setor, até a possibilidade de haver a canalização, por exemplo, para o site do SRIJ, que, por exemplo, viesse a permitir a autoexclusão global. Por exemplo, é algo que nós estamos a trabalhar em várias medidas mais restritivas, não só do que o que consta na lei, como também do que aquilo que consta no Manual de Boas Práticas do SRIJ, é algo que se pode também equacionar. Relativamente a exemplos, nós recolhemos 2 exemplos que consideramos muitíssimo relevantes, nomeadamente o exemplo de Itália, que seria algo parecido no que diz respeito às propostas que foram apresentadas à proibição generalizada de publicidade. E em Itália esta proibição total de publicidade foi introduzida em 2018 ao abrigo do decreto, no chamado Decreto da Dignidade, e esta proibição total e esta lei está atualmente em discussão. Houve, entretanto, só para partilhar também este exemplo, um congresso recente, agora no final de outubro de 2025, intitulado Ultrapassando a Proibição de Publicidade rumo a um novo cenário regulatório, porque efetivamente se verificou que é necessário. E foi abordada não só a questão da potencial ilegitimidade da atual proibição de publicidade, por um lado, agora em análise, não só no Tribunal de Justiça da União Europeia, porque foi apresentada uma queixa, como também está a ser analisado pelo Tribunal Constitucional, como também foi discutida a forma de gerir a transição para um novo quadro regulamentar, no sentido de cautelar a possível não aplicação da proibição. A agência chamada ADM, a Agência de Alfândegas e Monopólios de Itália, apresentou então a sua posição, observando que está plenamente ciente da eficácia limitada desta proibição e dos seus efeitos contraproducentes no combate à disseminação de ofertas de jogos de azar ilegais. E é fácil concluir-se também essa situação. E na proposta já apresentada ao Governo, esta agência, a ADM, manifestou então a sua intenção de abordar conjuntamente as categorias de comunicação sobre jogos de azar, publicidade e jogo responsável, no sentido de harmonizar o quadro regulamentar e evitar a fragmentação, que é algo que também não deve existir. Durante a discussão ficou então claro que o período da pandemia acelerou muito a expansão do mercado ilegal, destacando o fracasso da proibição de publicidade,
E a Autoridade Reguladora das Comunicações italiana, a AGCOM, defende então que existe um risco concreto de que o artigo 9º do Decreto da Dignidade seja declarado inaplicável na sequência do pedido de decisão preliminar ao Tribunal de Justiça da União Europeia, o que suscita efetivamente sérias preocupações quanto ao quadro regulamentar do setor. Só para salientar que este artigo proíbe qualquer forma de publicidade, patrocínio ou comunicação que apresente conteúdo promocional relacionado com jogos ou apostas com prémios em dinheiro. Prevê-se assim que, no mínimo, a proibição prevista pela regra atual seja parcialmente reformulada, devendo ser apresentada à Comissão Europeia, então, uma notificação tardia do novo texto regulamentar. Isto é o exemplo que, de facto, seria algo semelhante àquilo que foi a proposta para implementar em Portugal e que, segundo a experiência que existe desde 2018, efetivamente não funciona. Espanha é um excelente exemplo de como a cooperação da autorregulação publicitária com a lei pode efetivamente funcionar e contribuir para a sustentabilidade, obviamente para a proteção dos consumidores, que é algo que a todos nos preocupa, e obviamente para uma comunicação responsável. Em Espanha, a legislação que regula a publicidade de jogos de azar reconhece, promove e regulamenta a autorregulação da publicidade no setor do jogo. Existem, nomeadamente, vou citar 2 artigos, o artigo 24 da Lei 13 de 2011 sobre jogos de azar, que prevê o seguinte: a Comissão Espanhola de Jogos pode celebrar acordos de corregulação que contribuam para o cumprimento das obrigações estabelecidas na lei, em particular no que diz respeito à publicidade. Os sistemas de autorregulação devem ser dotados de organismos de controle independentes, como os nossos. Os seus códigos de conduta podem incluir, entre outras coisas, medidas individuais ou coletivas de autorregulação prévia do conteúdo publicitário, tal e qual como fazemos, e devem estabelecer sistemas eficazes para a resolução extrajudicial de reclamações que cumpram os requisitos estabelecidos na legislação comunitária. Ora bem, é o trabalho desenvolvido pelo nosso Júri de Ética. Por sua vez, o artigo 28 do Decreto Real 958 de 2020, 3 de novembro, sobre as comunicações comerciais para as atividades de jogos de azar, prevê o seguinte sobre os acordos de corregulação, como é que eles poderiam funcionar e o que é que deveriam incluir. A autoridade responsável pela regulamentação dos jogos de azar pode celebrar acordos de corregulação. Isto está previsto na lei, com organismos de autorregulação que cumpram os requisitos estabelecidos nos regulamentos da União Europeia aplicáveis, que é o caso. No âmbito dos acordos de corregulação, podem ser aprovados códigos de conduta, que é uma das áreas em que nós estamos a trabalhar com o setor, que devem incluir no mínimo o seguinte. Podem ser aprovados códigos de conduta que devem incluir no mínimo o seguinte: medidas individuais ou coletivas para a autorregulação prévia do conteúdo publicitário que permitam presumir a boa-fé, ou seja, todo o trabalho de pareceres prévios e de validação prévia da publicidade que a autorregulação publicitária faz, sistema de resolução extrajudicial de litígios, o trabalho do nosso Júri de Ética, mecanismos de supervisão e controle ex post do cumprimento do código, incluindo a monitorização. Isto era algo que, por exemplo, com o CERIS fazia sentido criar uma comissão de acompanhamento, por exemplo, e é exatamente isso, a comissão de acompanhamento para supervisionar o código e monitorizar o cumprimento. Creio que são, em vez de nos estarmos a dispersar com muitos exemplos, mais vale pegarmos num exemplo, e foi essa a nossa ideia, um exemplo que efetivamente fosse similar ao que se pretendia introduzir em Portugal. É de 2018, portanto já há algum tempo decorrido que nos permite de facto olharmos para a situação, e depois um exemplo dos nossos vizinhos espanhóis que funciona efetivamente bem, há o reconhecimento expresso da autorregulação publicitária na lei, não faz sentido que não haja, trabalhamos todos para o mesmo, temos preocupações comuns e portanto faz sentido que realmente, como a doutora Teresa Borné disse muito bem, esta imagem, se calhar alguns desconhecem, mas é a imagem que consta da Comissão de Economia e Coesão Territorial no canal Parlamento, é uma bela ponte e era isso que realmente nós gostávamos que fosse colocado em prática. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Madalena Bettencourt. Julgo que terminaram a intervenção. Senhores deputados, vamos dar como finalizada esta audiência. Eu quero, uma vez mais, agradecer à direção da autorregulação publicitária os contributos que nos trouxeram, que foram naturalmente muito importantes, não só os contributos, como a reflexão também é importante, naturalmente, que é útil para o trabalho que temos em mãos e seguramente que acrescenta valor ao trabalho que cada um dos grupos parlamentares tem que realizar. São sempre bem-vindos, muito obrigado pela colaboração e bom trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado.